Queridos irmãos de Curitiba, é uma alegria estar aqui celebrando com vocês esses 20 anos de fundação. Eu tive a alegria de ir para o primeiro Renascer em Curitiba, um dia desse, quando eu era um pouco mais jovem, né? No ano de 2001, se eu não me engano. Eu morava no Rio de Janeiro e era a Rose ainda responsável local, que foi a primeira. Depois eu fui para o segundo com a Lorena Gadelha, que era responsável local na missão de Curitiba. Então, temos um padre da comunidade de aliança daqui, que é de Curitiba, o padre Gerson Pérez. E, enfim, sinto que é uma missão próxima à nossa missão de Toulon e a mim pessoalmente. Então, parabéns em primeiro lugar pelos 20 anos, né? Mas, como diz o ditado cristão, né? Começar é para muitos, perseverar é para santos. Então, perseveremos para nos unirmos àquele que é santo. Nos unindo àquele que é santo, aí nós vamos perseverar ainda mais. E essa passagem do Evangelho desse dia 15 de maio é muito bela, muito bonita. E eu acredito que uma grande eleição mostra o quanto Deus os chama a um relacionamento particular, íntimo, muito forte para com Ele. O Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 12 a 17. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu vos chamei amigos, porque vos comuniquei tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. E vos destinei a ir e dar fruto, um fruto que permaneça. Assim, o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que vos mando, que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, nós invocamos o Teu Espírito Santo para que Tu nos faça colher do Teu coração os frutos dessa Léxio Divina de hoje. O que Tu tens para falar para a missão de Curitiba, Senhor, nesse dia de hoje. Irmãos, é muito bonito ver que a igreja propõe a cada dia do ano um evangelho, uma palavra também, como primeira leitura, um salmo, um cântico. Então a gente nunca pode dizer que Deus não fala conosco. Mesmo que você não tenha percebido a voz de Deus no mais profundo do seu coração, mesmo que você esteja atravessando muitos desertos, olhe o que a liturgia tem para você naquele dia, porque os personagens que aqui estão presentes, eles já estão no céu. Pedro, Paulo, os apóstolos, os discípulos, os profetas, os reis, os patriarcas, já não são eles que são protagonistas dessas histórias. As histórias deles estão aqui para fazer de nós os protagonistas do nosso relacionamento e na nossa vida com Deus. É a nós que Deus fala pela liturgia de cada dia. E hoje Deus fala para a missão de Curitiba o quê? Que este é o meu mandamento para vocês, de uma maneira particular, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, tem Jesus falando que amai-vos uns aos outros. E diz, amai-vos vosso próximo como a vós mesmos. Aqui é um passo além do amor. Eu vou amar o meu próximo não como eu me amo, mas como Jesus amou o meu próximo. Então é um amor mais radical, um amor mais profundo, um amor que vai até as últimas consequências, até o dom da própria vida. Jesus, ele convida cada irmão da missão de Curitiba a amar como ele,
a amar com esse amor que não é apenas um amor de servo. Eu não vos chamo mais de servos, porque o servo tem muita coisa que lhe escapa. Mas o que é que Jesus nos dá? A intimidade dele com o Pai. E que intimidade é essa? Jesus se dá ao Pai inteiramente. É assim que ele ama o Pai. Ele não ama o Pai com palavras apenas, mas com todo o ser dele. Jesus se dá ao Pai. Ele ama infinitamente se dando a própria vida ao Pai. Na Trindade, esse dom de si é infinitamente gozoso. Nesse mundo que é marcado pelo pecado, o dom de si também é marcado pelo sofrimento. Mesmo que Jesus não tenha pecado, mas ele encontrou a resistência do pecado quando ele fez o dom de si ao Pai. Jesus morreu na cruz por amor ao Pai em primeiro lugar, porque o Pai queria salvar a humanidade. Era a vontade do Pai que Jesus salvasse a humanidade. Então foi por amor ao Pai em primeiro lugar, mas também por amor a cada um de nós, porque o Pai tinha comunicado tudo para Jesus. Dentre outras coisas, o amor infinito dele por cada uma das suas criaturas. Então Jesus tinha no seu coração o amor que o Pai tinha por cada homem, por cada mulher. Por isso que o dom da vida de Jesus não é um dom de quem... Claro, nós não somos capazes de compreender com a razão humana os mistérios de Deus. Às vezes você pode estar até dizendo assim, então ainda não sou amigo de Deus, porque eu ainda não sei o que é que Deus me pede, ou então ainda não compreendi essa via de Deus na minha vida, então estou no caminho de servo. Mas não é nesse sentido, não é uma compreensão humana que nos é dada. A palavra conhecimento na Bíblia, conhecer, significa estar presente àquele que eu amo, com todo o meu ser. Por isso que se usa a palavra conhecer na palavra de Deus até para o ato conjugal. Quando se falava, por exemplo, Nossa Senhora dizia para o anjo, eu não conheço o homem ainda. Nesse sentido, eu ainda não me entreguei, eu não tenho nenhum a quem eu tenha me entregue, não tenho e nem planejo, porque não acredito que seja essa a vontade de Deus para a minha vida. Então, conhecer na Bíblia não é um conhecimento teórico, mas é estar presente, é uma qualidade de presença diante daquele que o meu coração ama. E não é uma presença apenas do meu olhar, do meu sorriso, do meu tempo, mas envolve todas as áreas do meu ser. Conhecer é dar a si mesmo até as últimas consequências. Eu conheço a Deus quando eu me uno a Ele num dom irrevogável. Não sei mais falar a nossa bela língua, né? Irrevogável da nossa própria vida, né? Então eu conheço a Deus nesse dom de si que envolve a minha carne. Então por isso que Deus ele não quer apenas um horáriozinho no ministério, ou aquele tempozinho de oração que eu até coloco na minha agenda, ou aqueles horários. Na comunidade eu sou chamada a dar 3 expedientes de apostolado. Eu acho até um pouco estranho esse termo, porque parece que nós somos funcionários. E a diferença de um funcionário para um missionário, seja da comunidade de vida, seja da aliança, é que o funcionário ele tem hora para acabar e depois ele vai viver a vida dele. O missionário passa tudo pela carne dele. Tudo passa pela minha carne. Tudo passa pela minha vida. O que eu sofro é pela missão. O que eu me alegro é pela missão. O que eu vivo é pela missão. Os meus medos, as minhas lutas, até as minhas tentações, eu quero vencê-las pela missão, pela salvação das almas. Isso é ser amigo de Jesus. É isso que Jesus pede hoje à missão de Curitiba.
Não mais tratar com vocês como se fossem servos. Ó, acabou a hora aqui do ministério, acabou a hora da célula, e eu tenho mais o que fazer. Claro que nós temos outras atividades, né? Especialmente os irmãos da comunidade de aliança têm o seu trabalho no mundo, sem ser do mundo, estão no mundo, né? São luz do mundo. Mas o que divide os momentos não são eles neles mesmos, mas é o nosso coração que é dividido. Se eu tenho um coração indiviso, então eu posso estar no meu trabalho, no meu emprego, na minha família, mas eu sou missionário. Eu posso estar de férias, eu sou um missionário. Passa pelo descanso da minha carne nas férias. Passa pelo cansaço, passa pelas provações que eu vivo. Nada para em mim. Tudo é por amor a Deus e para a salvação das almas. Queridos irmãos, é uma dignidade elevadíssima que Deus convida a missão de Curitiba nesse tempo. Ele quer fazer de vocês amigos. E tem mais, ele diz: eu comunico a vocês o que eu ouvi do Pai. E o que é que Jesus ouve do Pai? A dor do coração de Deus diante da dor da humanidade. As lutas da humanidade que o Pai escuta e que Ele comunica para nós, para que nós possamos vencer na nossa carne as tentações do povo ao qual nós somos enviados e assim termos autoridade espiritual para levar esse povo para Deus. Às vezes a gente diz assim: se eu não tivesse essa dor na coluna, essas crises de enxaqueca, essa doença, esse meu marido que não gosta que eu vá para o centro de evangelização, essa minha esposa que não gosta que eu vá para a célula, se eu não tivesse esse cansaço, essa estafa, se eu não tivesse essa dificuldade financeira, eu poderia servir melhor a Deus. Falta só eu dizer assim: se não tivesse a cruz, eu poderia servir melhor a Deus. Será que a gente sabe o que fala às vezes? Tudo isso que eu citei como exemplo não são obstáculos, mas trampolim para os braços de Deus. A minha dor na coluna, a minha dor de cabeça, o meu cansaço, a minha estafa, aquela pessoa da minha família difícil no meu trabalho, aquela perseguição que eu sofro, aquela dificuldade financeira, aquela dificuldade de temperamento daquela pessoa no meu ministério, tudo isso não é obstáculo. Tudo isso é meio para que eu vença o mal na minha carne. O mal que eu já fiz e o mal que os outros fazem. E eu possa ter autoridade espiritual no meu anúncio. Isso é ser amigo de Deus. Isso é ser enviado para anunciar o Evangelho na qualidade de amigo e não de qualquer servozinho que depois volta para casa e vai viver a sua vida. É essa intimidade que você quer viver com Deus? Não é a isso que Deus te chama, meu irmão. Seja você da obra, seja você da comunidade de vida, seja você da comunidade de aliança, Deus te chama a ser amigo. Ele vai te confiar o que ele recebe do Pai. Ele recebe as dores da humanidade, mas ele recebe também as delícias da Trindade. Então você vai ter uma intimidade muito mais profunda com Deus se você disser sim dia após dia. E ele termina conclamando os discípulos e a missão de Curitiba hoje a nos amarmos uns aos outros. No versículo 11, que não é citado na liturgia de hoje, mas que é anterior ao início da passagem que é citada, por isso que é sempre bom rezar com a Bíblia mesmo. No versículo 11, Jesus ele disse: se vocês viverem isso, eu digo tudo isso para que vós participeis da minha alegria e a vossa alegria seja completa. E é este o meu mandamento. Versículo 12, começa aí a passagem. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Irmãos, é sobrenatural. É acima da nossa natureza ferida pelo pecado, o que Deus nos chama. Nem acho que é possível. É impossível mesmo. A gente vai logo para Deus, e como São Luís Maria de Montfort dizia, nós damos um grande passo na nossa vida espiritual quando transformamos nossos propósitos em súplicas.
Vá logo para Deus e diga: Senhor, eu não consigo, mas eu creio, eu quero, eu vou, porque tu me chamas, e se tu a isso me chamas, se é esse amor, é esse tipo de amor que tu me chamas, eu creio que tu és mais forte do que a minha fraqueza. E assim, irmãos, nós seremos felizes, porque participaremos da própria alegria de Jesus, que é a alegria de dar-se inteiramente, e não só a conta-gotas. Talvez a nossa falta de uma alegria mais intensa seja porque a gente ainda esteja medindo o nosso dar-se. Irmãos, feliz aniversário para vocês, e só posso desejar vê-los, quem sabe um dia, pessoalmente, mas se não, sempre nos encontramos na Eucaristia. Que Nossa Senhora, nesse mês de Maria, possa lhes dar Jesus sempre, do jeito que cada um necessitar. Feliz aniversário à missão, que Deus abençoe a cada um. Contem com minhas orações e rezem por mim, porque eu sou apenas um pobre. Shalom.